Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá pessoal, tem que ter fé, tem que ter força. Aqui no EVP nunca dá problema na aula de ninguém, mas na minha é impressionante. Eu gravei 10 minutos de aula aqui, aí o microfone não estava ligado, sei lá o que aconteceu, que aí eu vou ter que regravar a aula toda de novo. E assim como o estudo, ele é muito solitário, gravar a aula aqui também no estúdio também é muito solitário, viu? Estúdio e estudo, eles ambos são muito solitários. E aí é ruim demais, eu vou ter que repetir tudo de novo. Eu tô assim, meu Deus, acho que eu não vou gravar aula não. Mas pensando na qualidade do ensino, pensando principalmente em você, aluno do EVP, aí me faz ficar aqui, mesmo contra a minha vontade, porque minha vontade é ir pra casa agora, que eu fico com raiva, odeio quando isso acontece. Bora lá. Então na aula passada, a gente estava conversando sobre as espécies de ação penal. Vimos que existem as ações penais públicas e existem também as ações penais privadas. As ações penais públicas, elas são incondicionadas ou condicionadas. A regra é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. Isso significa que o crime só vai ser de ação penal pública condicionada ou ação penal privada se tiver expressa previsão legal. Aí vimos que a ação penal pública incondicionada é aquela que o inquérito policial pode ser iniciado e a ação penal também pode ser iniciada, não só podem como devem ser iniciados, independentemente de qualquer condição. Já o crime de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, elas só podem ser, o inquérito policial e a ação penal só pode ser iniciado caso haja a representação do ofendido ou haja, se for o caso, a requisição do ministro da Justiça. Perfeito. Aí nós vimos que a representação, a natureza jurídica dela, o conceito dela, é de uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Isso significa que a ação penal só pode se processar caso haja a representação. Na eventualidade do membro do Ministério Público entrar com a denúncia por um crime de ação penal pública condicionada à representação, sem a representação, o juiz vai rejeitar aquela denúncia. O juiz rejeita porque falta condição objetiva de procedibilidade. Qual é o prazo que você tem para dar a representação? O prazo para se dar a representação é um prazo de 6 meses. 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. 6 meses a contar de quando a vítima descobriu quem foi o autor do crime. Se no dia do crime ela já sabe quem é o autor do crime, então começa a contar naquela data. Mas se ela não sabe quem é o autor do crime e vem a saber depois, só quando ela começa a saber quem é o autor do crime é que começa a contar esse prazo decadencial de 6 meses. Vimos que a única exceção sobre isso é o menor. Contra menor não corre nem prazo decadencial nem prescricional. De forma que se o menor é vítima de um crime e o representante legal dele não dá a representação, simplesmente, pessoal, o menor só vai correr contra ele esse prazo decadencial quando ele fizer 18 anos. Então só com 18 anos é que começa a correr o prazo para o menor. Vimos que a decadência significa dizer que começa a contar o primeiro dia e só para quando acaba, ou seja, a decadência ela não se suspende, ela não se interrompe e ela também não se prorroga. De forma que se cair domingo, feriado, não tem problema. Acabou no domingo, acabou no feriado. Não se prorroga para o primeiro dia útil. E vimos que se passaram os 6 meses e a vítima não deu a representação, fica extinta a punibilidade do autor do crime. Isso significa que ele vai ter praticado o crime, mas agora não pode mais ser punido. É isso que significa a extinção da punibilidade. Então, beleza. Revisado isso, a gente continua falando de representação. Professor, me diz uma coisa, eu posso me retratar da representação? Eu posso retirar a representação que foi dada? Pode sim, você pode retirar a representação. Deixa eu dar um exemplo. Lesão corporal de natureza leve e lesão corporal de natureza culposa. Lesão corporal, que são crimes que estão no artigo 129, tanto a de natureza leve como a de natureza culposa, como regra, são crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Isso porque é o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099 de 95, que
fala que lesão corporal de natureza leve e culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. A gente vai estudar ainda que vai ser diferente se for a lesão corporal contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Então, lesão corporal de natureza leve e lesão corporal de natureza culposa, elas são crimes de ação penal pública condicionada à representação como regra. Imagina, pessoal, que eu estou dando uma aula no cursinho presencial aqui em Fortaleza e tem um aluno que ele sai e me deu uma voadora. Opa, me deu uma voadora, lesão corporal de natureza leve como regra. Só não seria se fosse violência doméstica familiar contra a mulher. E aí eu fiquei impressionado com aquele fato e fui logo na delegacia dar representação contra o aluno que me deu uma voadora. Passou uma semana e eu pensei, poxa vida, o cara tá em concurso público, o cara faz, assim, tá cheio de problemas, e eu ainda vou arranjar mais um problema para ele, acho que eu vou tirar a representação. É possível que eu retire a representação? Sim, é possível. Retirar a representação a gente chama de retratação. Então é possível que eu me retrate? É possível que eu retire a representação? É sim. Se for o Código Penal e o Código de Processo Penal, eles dizem que é possível retirar a representação até o oferecimento da denúncia. Então, para o Código Penal e para o Código de Processo Penal, é possível retirar a representação até o oferecimento da denúncia. Professor, e o que significa oferecimento da denúncia? Oferecer a denúncia significa que o Ministério Público fez a denúncia, fez a petição inicial me acusando de um crime e entregou no judiciário. E entregou para uma pessoa, para o juiz. Oferecer a denúncia, então, é o Ministério Público protocolar a peça acusatória no judiciário. Agora, cuidado, porque se a questão estiver trabalhando a Lei Maria da Penha, aqui é diferente. Porque o artigo 16 da Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006, ela diz assim: se o crime for de violência doméstica familiar contra a mulher pode retirar a representação até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Já já nós vamos ver que se o crime for de ação penal pública, ou se o crime for de lesão corporal de natureza leve, aí contra a mulher vai ser de ação penal pública incondicionada. Mas imagine que é um crime de ameaça contra a mulher, é um marido ameaçando a mulher. Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A Lei Maria da Penha permite que a mulher tire a representação que ela deu. Só que ela só pode retirar a representação que ela deu, Só que ela pode retirar a representação que ela deu até o recebimento da denúncia. Professor, mas qual é a diferença entre oferecimento da denúncia para recebimento? Quando você for estudar processo penal, o teu professor, quando ele for falar de procedimentos, ele vai falar assim: pessoal, tudo começa com o oferecimento da peça acusatória. Tudo começa com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, tudo começa com o oferecimento da peça acusatória. Tudo começa com o oferecimento da denúncia ou da queixa. No caso, eu estou falando só de denúncia porque a gente está conversando sobre ação penal pública. Vai para o juiz e o juiz pode receber ou o juiz pode rejeitar. Então, vai para o juiz, aí o teu professor de processo penal vai conversar e vai dizer, o juiz rejeita com base no 395 do CPP. Porém, se o juiz recebe, ele determina a citação do acusado por meio do oficial de justiça. Citação do acusado para falar para o acusado que o acusado tem um prazo de 10 dias para responder à acusação, nos termos do artigo 396, hífen A. Então, olha o que a gente está conversando. Existe o oferecimento da denúncia ou da queixa, vai para o juiz recebe ou rejeita. Se o juiz receber, ele determina a citação por meio do oficial de justiça, já que no processo penal a obrigatoriedade, como regra, é da citação ser pessoal, que é feita por meio do oficial de justiça, e aí o oficial de justiça vai lá explicar ao indivíduo que ele tem um prazo de 10 dias para responder à acusação, nos termos do artigo 396, hífen A. Perceba,
Para o Código Penal, eu posso me retratar da representação até o oferecimento da denúncia. Então, para o Código Penal, até o oferecimento da denúncia, eu posso me retratar da representação. Já para a Lei Maria da Penha, eu posso me retratar no momento posterior. Eu posso me retratar até o recebimento da peça acusatória, até o recebimento da denúncia ou da queixa, que é exatamente esse momento aqui. Então, a mulher, ela tem um prazo maior, digamos assim, para poder se retratar. A diferença é que para o Código Penal, você se retrata da representação que você deu, bastando se manifestar o desejo de se retratar da representação que foi dada. Então, basta você manifestar o seu desejo de se retratar, que vale a retratação dessa forma. Já para a Lei Maria da Penha, você se retrata até o recebimento da denúncia, só que, além disso, deve haver uma audiência específica. Só vale a retratação da mulher se houver uma audiência específica. E nessa audiência é para estar presente a juíza da mulher, a promotora da mulher, e elas vão explicar para a mulher vítima de violência doméstica e familiar as consequências da retratação. Então veja, para o Código Penal não é necessário ter uma audiência específica para a retratação, já que mais para a Lei Maria da Penha é. Para a Lei Maria da Penha, ela pode retirar a representação que ela deu, ela pode se retratar até o recebimento da denúncia. Só que só vai valer essa retratação se tiver uma audiência específica, onde vão estar presentes a juíza da mulher, a promotora da mulher, e elas vão explicar para a mulher a consequência de retirar a representação. Então, se a mulher foi vítima de ameaça, deu a representação, e aí ela quer se retratar, vai ter que ter uma audiência específica. Agora, queridos amigos, cuidado, porque já caiu na segunda fase da OAB, e quem faz a OAB é a FGV, e a FGV, confesso, não sei de onde, ela falou que a mulher só pode se retratar entre o oferecimento e o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, para a FGV, a mulher só pode se retratar entre o oferecimento e o recebimento da denúncia ou da queixa. A mulher, ela não pode se retratar antes. Eduardo, fica atento que eu não vou gravar de novo não. Ela já tirou o fonezinho. Vou gravar tudo de novo, nem a pau. Ainda vou cobrar o vídeo, porque quando não tem vídeo a gente não é pago, aí não vale. Então, turma, a FGV, numa segunda fase da OAB de penal, ela colocou que a mulher só pode se retratar entre o oferecimento e o recebimento da denúncia. Mas eu não acho essa a posição mais acertada, tendo em vista que o artigo 16 da Lei Maria da Penha é claro em dizer que a mulher em situação de violência doméstica familiar, no caso da ameaça, por exemplo, ela pode se retratar até o recebimento da denúncia. Lá não fala até o oferecimento. Deu para entender? Beleza. Professor, eu retirei a representação, certo? Então, eu dei a representação, depois eu me retratei. Eu posso me retratar da retratação, ou seja, eu dei a representação, depois eu retirei. Me arrependi, quero dar a representação de novo. É a chamada retratação da retratação. Será que é possível a retratação da retratação, você se retratar da retratação que você deu e a consequência disso é dar a representação novamente? Turma, isso não tem em lei. Pela lei é omissa. Só que a jurisprudência ela já pacificou que é possível sim a retratação da retratação. Ou seja, você deu a representação, retirou a representação e quer dar a representação de novo. É possível a retratação da retratação. Só que só vai ser possível a retratação da retratação caso... só vai ser possível a retratação da retratação caso se esteja dentro daquele prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Então veja, é possível assim que o cara dê a representação, retire e depois dê a representação novamente. Desde que essa nova representação, essa retratação da retratação, seja feita naquele prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Porque se ele deu a representação, retirou,
E quando ele foi dar a representação novamente, passou o prazo decadencial, extinguiu a punibilidade, meu amigo. Aí não tem problema não, extinguiu a punibilidade mesmo, morreu. Beleza. Turma, e o que é isso que eu tanto falo sobre a Lei Maria da Penha em relação à lesão corporal de natureza leve e culposa? Por que é? Turma, em relação a esses dois crimes, lesão corporal de natureza leve, colocar até de novo, de natureza leve e culposa, você precisa saber se é a Lei Maria da Penha ou se é só o Código Penal e o Código de Processo Penal mesmo. Porque se não seguir a Lei Maria da Penha, se seguir só o Código Penal e o Código de Processo Penal mesmo, aí a lesão corporal de natureza leve e culposa, elas vão ser crimes de ação penal pública, condicionado à representação do ofendido. Então, se não seguir a Lei Maria da Penha, tanto o crime de lesão corporal de natureza leve como o crime de lesão corporal de natureza culposa é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Professor, e quem diz isso? Quem diz isso, como eu até já mencionei com vocês, é o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95, que é a Lei 9.099 de 95. Acontece que se esses crimes for contra mulher em situação de violência doméstica ou familiar, se nesses crimes seguir a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, esses crimes não são de ação penal pública condicionada à representação. Esses crimes são de ação penal pública incondicionada. São de ação penal pública incondicionada. Então veja, se o crime de lesão corporal leve ou culposa, ele é contra mulher e uma mulher em situação de violência doméstica e familiar, o crime vai ser de ação penal pública incondicionada. Mas cuidado, tem alguns alunos que pensam que todo crime contra mulher em situação de violência doméstica e familiar vai ser um crime de ação penal pública incondicionada. Isso está errado. Deixa eu te contar o que aconteceu. Turma, o Código Penal, como vocês já estão cansados de saber, ele nasceu em 1940. E você pode pesquisar todos os artigos do Código Penal e você vai perceber que os crimes de lesão corporal não tem nada falando sobre a ação penal dele. Então, se você for para o artigo 129, pode ler o artigo 129 todinho, que você vai observar que não tem nada sobre a ação penal pública dos crimes de lesão corporal. Turma, se não tem nada sobre a ação penal pública dos crimes, a gente já viu que aquele crime, então, é de ação penal pública incondicionada. Então, todas as lesões corporais, leve, grave, gravíssima, culposa, todas eram de ação penal pública incondicionada. Acontece que surgiu a Lei dos Juizados Especiais. Surgiu a Lei 9.099. E essa lei surgiu em 1995. E como vocês estão observando, ela no artigo 88, ela disse, opa, a partir de agora, lesão corporal de natureza leve e lesão corporal de natureza culposa, eles passam a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. Só que veio a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela veio em 2006. Houve a Lei 11.340 de 2006. E ela, no artigo 41, ela proibiu a aplicação da Lei dos Juizados Especiais aos crimes de violência doméstica e familiar. Em outras palavras, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ela disse assim, não se aplica nada da Lei dos Juizados Especiais quando há situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, juizados especiais criminais não se aplica nada se a vítima for uma mulher em situação de violência doméstica e familiar. Até ano passado, até maio do ano passado, a doutrina majoritária e a jurisprudência, tá? Dizia assim, olha,
Tudo bem que existe uma confusão. O Código Penal diz que lesão corporal leve e culposa é de ação penal pública incondicionada. Então, para o Código Penal, esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Em 95 veio a Lei de Juizados Especiais e disse que esses dois crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Só que veio a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha proibiu a aplicação da Lei de Juizados Especiais. Aí a jurisprudência se pacificou no seguinte, isso até maio de 2012, até maio do ano passado. A jurisprudência se pacificou, não, quando a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei de Juizados Especiais, o que ela está dizendo na realidade, que ela está proibindo na realidade, é a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei de Juizados Especiais. Na Lei de Juizados Especiais é previsto, por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo, que são institutos que querem evitar ao máximo a aplicação de pena privativa de liberdade. Então, quando a Lei de Juizados Especiais, de acordo com a jurisprudência que foi majoritária até 2012, quando a Lei de Juizados Especiais, quando a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei de Juizados Especiais, ela só proíbe a aplicação desses institutos. Então, lesão corporal leve e culposa, tanto para homem como para mulher, ou mulher em situação de violência doméstica familiar, é crime de ação penal pública condicionada à representação. Só que em maio do ano passado, o Supremo, julgando a ADIM, vocês sabem que quando surgiu a Lei Maria da Penha, se discutiu muito a inconstitucionalidade dela, né? Então teve gente que entrou com a ADC, com a ação declaratória de constitucionalidade, teve gente que entrou com a ADIM, com a ação direta de inconstitucionalidade, uns querendo que o Supremo dissesse que era constitucional, outros querendo que o Supremo dissesse que aquela lei é inconstitucional. Tinha juízes que achavam, e era a grande maioria até, que achavam a lei inconstitucional. Só que para não declarar a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, já que é uma lei muito boa, esses juízes eles estendiam a aplicação da Lei Maria da Penha para homem. Acontece, pessoal, que o Supremo, em maio do ano passado, quando ele foi julgar as ADIMs e as ADCs contra essa lei, ele falou muita coisa diferente do que todo mundo estava falando. E ele falou isso com efeito vinculante. Isso significa que nenhum do judiciário mais, que ninguém da administração pública, direta ou indireta, pode ir de encontro ao que o Supremo disse. E o que é que o Supremo disse, professor? O Supremo disse que essa lei é constitucional. Ou seja, juízes que antigamente declaravam a inconstitucionalidade dessa lei estão proibidos de declarar que essa lei é inconstitucional. Porque o Supremo já disse que essa lei é constitucional e não se pode mais discutir isso. Ponto. Segunda coisa, o Supremo ratificou que Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, só se aplica à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou familiar. Em outras palavras, juízes que estendiam a aplicação da Lei Maria da Penha para homem estão proibidos de ampliar, de estender a Lei Maria da Penha para homens. Maria da Penha só protege mulher. Você não olha quem é o agressor. Você olha só quem é a agredida. A agredida é uma mulher? É. Está numa situação de violência doméstica, como por exemplo, é uma violência contra a empregada doméstica, contra alguém que habita a tua casa? Ou é uma violência familiar contra pai contra mãe, ou contra irmã? É. Então se aplica a Lei Maria da Penha. Não importa, pessoal, se a pessoa que está agredindo é homem ou é mulher. Só importa se a pessoa que está agredindo, a pessoa agredida, só importa se a vítima é mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Então, beleza. Aí o Supremo então disse que a lei é constitucional e que ninguém pode dizer o contrário. O Supremo disse que a Maria da Penha só protege mulher, não protege homem. E o Supremo ele disse que absolutamente nada da Lei dos Juizados Especiais se aplica quando há violência doméstica e familiar contra a mulher. Opa! Então, se quem diz que o crime de lesão corporal de natureza leve e culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação, se quem diz isso é a Lei de Juizados Especiais, e a Lei de Juizados Especiais não se aplica
a violência doméstica familiar contra a mulher, simplesmente volta como era antes. Volta a aplicar o Código Penal, que não fala nada sobre a ação penal desses crimes. Então o Código Penal diz que esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Daí porque, queridos amigos, se o crime é de lesão corporal de natureza leve ou lesão corporal de natureza culposa, você precisa ficar atento. Vai aplicar a Lei Maria da Penha? Vai. Então eles são de ação penal pública incondicionada. Vai aplicar a Lei Maria da Penha? Não vai. Então eles são de ação penal pública condicionada à representação. Agora, algumas pessoas, elas dizem então que todos os crimes de ação da Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada. Isso está errado. Isso está errado. Quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, e quem diz isso é o Código Penal, vai ser ação penal pública condicionada à representação, independentemente se a vítima é homem, é mulher em situação de violência doméstica familiar. Então, por exemplo, o crime de ameaça, do artigo 147 do Código Penal. Quem diz que a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação é o Código Penal. Então, como é o Código Penal que diz que a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação, vai ser sempre de ação penal pública condicionada à representação. Seja a vítima homem, seja a vítima mulher, seja a vítima mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Tudo bem, pessoal? E com isso, então, nós vimos as ações penais públicas, tanto a incondicionada como a condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. Professor, quem é o representante legal do ofendido? Turma, pode ser o representante legal do ofendido, que pode ser os pais dele, pode ser os tutores ou os curadores, dependendo se ele é tutelado, dependendo se ele é curatelado. Na próxima aula eu vou conversar sobre requisição do Ministro da Justiça e a gente conversa também sobre as ações penais privadas. Eu vou ficar por aqui para não acabar o raciocínio no meio. Tchau, galera, tudo de bom e fiquem com Deus.